Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. É uma grande alegria poder estar com os nossos irmãos, para juntos glorificar e exaltar ao nome do Senhor Jesus, por tudo que Ele tem feito e realizado em nossas vidas. Eu quero agradecer aqui e louvar a Deus pela vida do pastor Rogério, bem como sua digníssima esposa, diaconisa Patrícia, por nos receber de uma forma tão honrosa aqui nesta noite. Também quero, com muita honra, agradecer aos líderes, os líderes de jovens e adolescentes, irmão Marcelo, Reinaldo e Rafael. Deus abençoe aos nossos queridos irmãos. Sinto-me muito honrado de poder estar aqui nesta oportunidade para glorificar ao nome de Jesus. Quero parabenizar a todos os nossos irmãos por este trabalho que têm feito e realizado com esta juventude. É uma grande alegria e felicidade para nós ver a igreja tão repleta de jovens para poder buscar a presença de Deus. Meus queridos irmãos, neste momento vamos abrir a Bíblia no tema que foi dado aos nossos irmãos, livro do profeta Daniel, capítulo 1, versículo de número 8. Livro do profeta Daniel, capítulo 1, e o versículo de número 8. Quantos acharam, confirme dizendo amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Quantos podem dar um glória a Jesus por esta palavra? Por favor, irmãos, tome o assento. Eu peço a você que tenha paciência comigo. Seja neste momento senhor da sua atenção, para que nós possamos compreender aqui tudo que vai ser dito, e então possamos juntos sair daqui com uma mensagem da palavra de Deus aos nossos corações. Eu tenho uma certeza que nesses dias passados, todos os irmãos que estão aqui já ouviram muito falar a respeito deste profeta. Acredito que muitas lições, mensagens aqui foram entregues, e eu, não diferente dos nossos companheiros que aqui passaram, também tenho uma mensagem da parte de Deus aos nossos corações. Daniel, junto com Jeremias, Ezequiel e Abacuque, são os personagens principais, são contemporâneos de um dos períodos mais obscuros da história dos judeus. Daniel, por assim dizer, foi o personagem, junto com Jeremias, que fora testemunha ocular das 3 invasões dos babilônios ao Reino do Sul, na terra da Judéia, em Jerusalém. Jeremias foi arauto e testemunha ocular. Daniel estava no grupo da nobreza dos judeus que foram levados na primeira leva, quando Nabucodonosor sitiou a cidade de Jerusalém, e para poder compor a cúpula governamental do Estado babilônio, eles levaram a classe alta, os nobres, todos aqueles de sangue azul, para poder compor a cúpula governamental deste império que estava crescendo de uma maneira rápida e violenta. É por isso que lá na frente Daniel vai ter a visão do Império Babilônico como o leão com asas. O leão fala da sua ferocidade, fala do seu poderio de governo,
e as asas fala da sua rapidez, com que ele cresceu e rapidamente também declinou. A história nos diz que Daniel e a nobreza foram levados para dentro da Babilônia e eles foram escolhidos para poder compor aqueles que iriam estar próximo do rei, nas regiões palacianas, para poder servir naquele lugar. Porém, antes deles serem escolhidos para este trabalho, a história nos diz que eles iam passar por um treinamento ou uma aculturação de aproximadamente 3 anos, aonde eles iriam receber uma imersão na cultura babilônica. Eles seriam instruídos na literatura babilônica. E essa literatura era uma literatura plenamente desviada em relação com a literatura judaica. Eles acreditavam nos astros, eles acreditavam em muitas outras entidades, em um panteão de deuses terríveis e horrendos. Porém, todos aqueles jovens deveriam ser imergidos nessa cultura, nessa literatura. Não só isso, mas também eles tiveram as suas vestes trocadas. Não só as suas vestes trocadas, mas todos nós sabemos que até o seu nome, o nome de cada um deles foi mudado. Craig Skinner, um teólogo pentecostal, diz que a ideia da troca do nome está relacionado não simplesmente a adaptar os seus nomes à cultura babilônica, mas a troca dos nomes também está relacionado a eles terem autoridade sobre a pessoa, e não só sobre a pessoa, mas também ser senhor do seu destino. Eles acreditavam que, trocando o nome, trocando os seus nomes, eles teriam plena autoridade sobre cada um daqueles jovens, e não só autoridade, mas também de alguma forma poderiam interferir no seu destino. Por isso trocaram o nome de cada um daqueles jovens que ali estavam. Trocaram as suas vestimentas e fizeram uma imersão intensa de todos esses jovens dentro da cultura babilônica, para que de alguma forma eles viessem esquecer da cultura do seu estado, do seu país, e estar plenamente configurado, adaptado às culturas e ao costume babilônico. Eles viram toda essa mudança, observaram todas essas imposições. Porém, a história nos diz que quando chegou no momento em que eles foram destinar a comida, Daniel se levantou, porque Daniel não queria fazer parte do que era servido na mesa do rei. Eles não se opuseram à aculturação literária, eles não se opuseram à troca das vestes, eles não se opuseram à troca dos nomes, mas quando eles foram mexer nas leis dietéticas dos judeus, a história nos diz que Daniel se levantou e conversou com Aspenaz, com o eunuco responsável, a dizer a ele que não queria participar daquilo que era servido na mesa do rei. Nasce no nosso coração uma pergunta, nasce no nosso coração um questionamento: o porquê será que Daniel se levantou apenas para poder protestar em relação à comida? Daniel sabia muito bem dos seus costumes, das leis que regiam toda a alimentação dos judeus, e a postura de Daniel não está relacionada exclusivamente só à defesa das leis que regiam a alimentação dos judeus, mas Daniel sabia o costume que girava naqueles dias no período oriental, de que aquele que participasse de uma refeição, ou que comesse dos alimentos da mesa de qualquer pessoa,
estava partilhando da mesma comunhão, estava partilhando do mesmo relacionamento, estava partilhando de uma conexão. Portanto, Daniel resolve não comer da mesa do rei para não aceitar um relacionamento direto com o rei. Porque quem comia da mesa do rei estava de acordo com o rei, estava no mesmo propósito que o rei, estava debaixo da mesma visão que o rei. Então Daniel vai fazer oposição, não só movido pela questão em sustentar a lei que regia sua alimentação, mas ele sabia que partilhando dos alimentos da mesa do rei, era uma mensagem direta para poder dizer que também tinha comunhão com aquele rei. Logo, nós vamos aprender algumas lições maravilhosas a respeito desse pensamento e desta atitude de Daniel. Daniel não come do que vem do rei, porque é bem alimentado com o que vem da mesa de Deus. Vou repetir para você poder entrar na mensagem e dar um glória a Deus. Daniel não come do que vem do rei, porque é bem alimentado com o que vem da mesa de Deus. Quem se alimenta da mesa de Deus, nunca se satisfará com a mesa do rei. Quem já provou dos manjares de Deus, nunca mais se deleitará com os manjares do diabo. Levante a mão lá em cima para receber. Quem já bebeu das fontes dos céus, nunca mais se satisfará com as fontes da terra. Por quê, pastor? Porque o que vem da mesa do rei satisfaz a carne, mas não alimenta o espírito. O que vem da mesa de Deus alimenta o espírito e não satisfaz a carne. Porque o que vem da mesa de Deus traz vida, o que vem da mesa do rei traz morte. Segura, o que vem da mesa do rei adoece, e o que vem da mesa de Deus traz vida. É por isso que Daniel resiste àquelas iguarias, e é por isso também que Jesus responde a Satanás dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Foi Satanás quem olhou para Jesus e disse para ele: se tu és o filho, transforma essas pedras em pães. E Jesus respondendo disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Levante a mão para receber. O que prova que eu sou filho, não é aquilo que eu transformo. Vou repetir para você poder entender. O que prova que eu sou filho não é aquilo que eu transformo. O que prova que eu sou filho é o quanto eu sou transformado por ele. Vou repetir porque só tem duas pessoas aqui comigo. Satanás disse a Jesus: se você é o filho, transforma pedras em pães. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Logo nós aprendemos uma lição maravilhosa. O que prova que eu sou filho não é aquilo que eu transformo. O que prova que eu sou filho é o quanto eu sou transformado por ele. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. O que prova que eu sou filho não é aquilo que eu faço. O que prova que eu sou filho é o quanto ele fez em mim. Vou repetir para você entrar na mensagem. O que prova que eu sou filho não é aquilo que eu faço. O que prova que eu sou filho é o quanto ele fez em mim. Lá vai. O que revela que eu sou filho não é o tanto que eu prego, é o tanto que eu vivo. O que revela que eu sou filho não é o quanto eu canto, é como eu adoro. O que importa, o que mostra que eu sou filho, não é o talento que eu presto diante da igreja, mas é a comunhão que eu tenho no secreto. O que revela que eu sou filho não é aquilo que eu faço diante da igreja, mas aquilo que eu faço em secreto junto com meu Pai. Levante a mão para receber, porque eu tenho uma profecia da parte de Deus. Nesta noite aqui, o Senhor Jesus vai trazer um renovo sobre as nossas vidas.
vai trazer ânimo sobre o nosso coração, para que nós possamos nos levantar como Daniel e resistir às iguarias do rei, resistir os manjares do mundo, resistir os manjares de Satanás. Todos os dias Satanás bate na sua porta, através do celular, através da televisão, para poder te oferecer iguarias. Mas eu quero acreditar que hoje aqui nesta igreja, Deus vai levantar uma geração de Daniéis que resiste às iguarias do rei. Que o rei pegue as suas iguarias e ofereça para outros. Que Satanás busque outro lugar para bagunçar. Que a pombagira procure outro lugar para poder fazer festa. Que Zé Pilintra procure outra casa para poder fazer festa. Porque aonde tem um Daniel, o inferno não prevalece. O inferno não prevalece. Eu quero acreditar em nome de Jesus que nesta noite aqui Deus vai levantar uma geração de jovens corajosos para poder destronar demônios, destronar a Satanás. Cheio do Espírito Santo, você sairá daqui nesta noite. Entrou aqui querendo parar, entrou aqui desanimado, entrou aqui querendo sair da mocidade, entrou aqui sem mesmo saber o que é que está fazendo aqui. Talvez chegou aqui obrigado pela mãe, mas vai saber que tem uma chamada sobre a sua cabeça, sobre a sua vida. Deus não te chamou para ser covarde no meio desta geração. Deus não te chamou para ser um calça frouxa de igreja. Ele te chamou para ser um Daniel no meio desta geração corrompida, para poder pisar na cabeça do diabo. Deixa eu ver quem está comigo nesta palavra. Levante a mão e por alguns segundos adore o nome de Jesus. Pega na mão dessa pessoa que está do seu lado, segura na mão desse jovem aí, pega na mão dessa pessoa e diga para ele: hoje você vai sair decidido daqui, ou você vai se conformar, ou você vai sair daqui desconformado, ou você é parte daqueles que fazem parte da forma, ou você vai sair daqui chutando essa forma e dizendo que a forma do mundo não se apega sobre a sua vida. O que está sobre a nossa vida é a forma do Espírito. É Ele que nos transforma, é Ele que nos molda na pessoa e na imagem de Jesus Cristo. Onde estão esses jovens aqui? Levante a mão para poder adorar o nome do Eterno. Ele está presente aqui neste lugar. Eu vou lhe dar alguns segundos para poder adorar a Deus. Só quem pode adorar. Só quem pode adorar a presença de Deus. Só quem pode adorar o Deus de Daniel. Levante a mão para adorar. Levante a mão e por alguns segundos adore ao nome de Jesus. O que vai revelar que eu sou filho não é o pão transformado para mim, mas é o pão multiplicado para outro. Levante a mão lá em cima para receber. O mistério de ser filho não está relacionado na pedra que se transforma em pão, mas está relacionado no pão que se transforma em pedra. E que pedra é essa, pastor? É a pedra que os edificadores rejeitaram e virou pedra de esquina. Ou melhor dizendo, no meio de toda essa história, ele nem precisa transformar nada. Ele é o pão, ele é a pedra, ele também é a palavra que sustenta. Satanás está atrasado. Satanás está atrasado demais no pensamento, porque nessa história ele é o Cristo, ele também é o pão, ele também é a pedra, e ele também é a palavra que alimenta. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. Levante a mão para receber. A sua casa não vai ser envergonhada, os seus filhos não serão envergonhados, esta mocidade não vai ser envergonhada, este ministério não vai ser envergonhado. Quem sairá daqui envergonhado é o diabo. O diabo é que vai sair daqui envergonhado, porque nós estamos recebendo autorização de Deus para poder pisar na cabeça do diabo, e ele vai sair da... Deixa eu ver quem está comigo nesta palavra. Levante a mão para poder adorar a Deus.
Romanos capítulo de número 12, versículo de número 2 diz: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Quando Paulo diz isso, não vos conformeis, ele está dizendo: não tomem a mesma forma deste mundo, não se adaptem à forma deste mundo, não coloquem sobre si a forma deste mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento. Esse mundo ele tem uma forma, e do lado de cá da presença de Deus também tem uma forma. Ou nós estamos adaptados na forma do mundo, ou nós estamos adaptados na forma da palavra de Deus. O Espírito Santo que opera em nosso ser tem como por objetivo principal nos fazer parecidos, próximos, cheio com os traços e verdades da pessoa de Jesus Cristo. Ele quer fazer de nós como uma pessoa de Jesus Cristo, aquilo que Jesus era. Ele quer estampar, impetrar. É o próprio Eurico Bergsten que diz que ele pega da natureza divina e impetra dentro do coração, dentro da alma do novo convertido. O Espírito Santo, ele opera essas coisas em nosso interior. Portanto, ser cheio do Espírito Santo não está relacionado a alguém que corre de um lado ao outro da igreja. Ser cheio do Espírito Santo não é ficar girando, não é ficar rodopiando. Ser cheio do Espírito Santo não é correr de um lado para lá e para cá. Quanto mais cheio do Espírito Santo você é, mais parecido com Jesus você fica. Quanto mais cheio do Espírito Santo você é, mais parecido com Cristo você fica. Primeiro regeneração, primeiro transformação, novo nascimento, primeiro água, depois fogo. Essa geração tem aprendido diferente. Primeiro quer fogo e depois água. Não, primeiro água, primeiro a lavagem da regeneração, primeiro o arrependimento do perdão dos pecados, primeiro a transformação de vida, depois o fogo. Fogo sem água é fogo estranho, fogo sem água é fogo da carne, fogo sem água é fogo de palha, fogo sem água não é fogo do Espírito. Primeiro água, depois fogo, primeiro água, depois fogo, primeiro água, depois talento. Essa geração que nós estamos vivendo está querendo ir direto para o talento, está querendo ir direto para a apresentação. Eles sobem monte, descem monte, vão para a vigília, consagram uma vida a semana inteira para poder vir se apresentar na igreja. Acha que ser cheio do Espírito Santo está relacionado com a apresentação. Deus não está interessado com o que você apresenta aqui. Deus está interessado no que você vive lá. Vou repetir para você poder entender. Deus não está interessado com o que você apresenta aqui. Deus está interessado como você vive lá. Não adianta rodopiar aqui e falar palavrão lá. Não adianta falar línguas aqui e falar palavras de baixo calão lá. Não adianta correr de um lado para outro aqui e não manifestar a glória de Deus lá. Pentecostalismo de verdade manifesta-se aqui para poder impactar a casa, a família, os filhos, a mãe, o pai. Um jovem, um crente cheio do Espírito Santo, o primeiro sinal é obediência, o primeiro sinal é paz, é longanimidade, é gozo. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. O primeiro sinal é resistência contra o pecado. Um crente cheio do Espírito Santo, a primeira coisa que acontece no seu interior é um fogo que vai lhe impulsionar para poder resistir o pecado. É como Daniel, que assentou no seu coração, dizendo: não vou me contaminar com os manjares do rei. Um jovem cheio do Espírito Santo, um crente cheio do Espírito Santo, ele assenta no seu coração não se contaminar com o pecado. Ele se revolta contra a pornografia, ele se revolta contra a iniquidade, ele se revolta
revolta contra os vícios, ele faz uma declaração de guerra contra o pecado, contra Satanás, e o diabo não acha lugar na sua vida, nem na sua casa, e tem que pegar as coisas deles e bater em retirada, porque é o tempo da glória do Espírito Santo em nosso ser. Quantos estão comigo nesta palavra? Levante a mão para poder adorar o Eterno aqui neste lugar. Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio de Jesus. Alguém acha que ser cheio do Espírito Santo é falar um monte de línguas estranhas, sem interpretação? Alguém acha que ser cheio do Espírito Santo é correr para lá, é correr para cá, é cair por cima do outro? Não, 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 não. Voltemos à Bíblia Sagrada. E ao verdadeiro pentecostalismo, ser cheio do Espírito Santo é ter a vida transformada, é ter a vida regenerada, é eu olhar para você e ver que você é uma carta aberta de Jesus Cristo, é eu ver que você é o sal da terra, é ver que você é a luz do mundo. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. Ser crente, cheio do Espírito Santo, é estar contra o pecado e contra a iniquidade. Lá vai, esses dias teve um membro da minha igreja que me procurou e disse: pastor, quero fazer uma tatuagem. Mas fica em paz, pastor, fica em paz. Fica em paz, porque essa tatuagem aqui vai glorificar ao nome de Jesus. Essa tatuagem aqui, ela vai glorificar ao nome do Eterno. Vou fazer um leão aqui, vou fazer também um relógio aqui para simbolizar que Jesus está voltando. Vou fazer mais isso, vou colocar uns versículos assim, vou fazer dessa forma. O que o senhor acha? Eu disse: o que eu acho? Eu acho que, em primeiro lugar, isso é uma grande meninice, porque um crente verdadeiro, ele não precisa marcar o corpo para poder glorificar a Jesus. Aí ele disse assim para mim: mas na Bíblia não tem nenhum texto que proíba. O que proíbe é lá no Antigo Testamento, que está relacionado às pessoas que faziam marca por causa dos mortos. Não tem nenhum texto que proíba. E eu disse assim para ele: você fica em paz porque não tem um texto que proíba, e não se preocupa porque também não tem um texto que diz ao favor? Se eu fosse você, eu temia muito mais, porque não tem um texto dizendo ao favor. Você está dizendo para mim que não tem um texto que proíba, e eu também estou dizendo para você: não existe um texto que também fale ao favor. Você não teme isso? Você não teme isso? Aí ele diz para mim: ah, mas eu não temo isso não. Segura a mão lá em cima para poder receber o que eu vou entregar aqui da parte de Deus. Eu disse para ele: se você quer glorificar a Jesus na sua carne, se você quer glorificar a Jesus no seu corpo, não faça marcas, não faça desenhos. Pega a senha. Gálatas capítulo 6 e verso de número 17, Paulo disse: desde agora ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. A palavra marca aqui no grego original significa estigma, que está relacionado a marcas de perfurações. Paulo estava dizendo que as marcas que ele traz no corpo não são desenhos feitos por mãos de tatuadores, são as marcas das perseguições, aflições que ele passou na caminhada do serviço a Deus, as pancadas que ele levou, as chicotadas que ele levou, as perseguições por onde ele passou, deixou marcas no seu corpo. Então ele olha para aquelas marcas e diz: eu trago no meu corpo as marcas de Jesus Cristo. As marcas que glorificam a Deus não são feitas por mãos de tatuadores. As marcas que glorificam a Deus são marcas de perseguições por viver um evangelho de verdade, por viver com uma vida santa, reta. Portanto, digo a esta geração: você
quer marcas no seu corpo que glorifiquem a Deus, sirva a Jesus de verdade. Sirva a Jesus de verdade. Essas marcas que alguns de nós temos serão trocadas por coroas e diademas naquele grande dia do tribunal de Cristo, em que depois do arrebatamento nós nos encontraremos com Ele nos ares, participaremos do tribunal de Cristo. As nossas aflições, as nossas lágrimas, as nossas dores, as nossas preocupações, as nossas problemáticas na alma, tudo serão trocado por coroas, diademas e galardões. Naquele grande dia, essas tatuagens não chegarão, ficarão nesta terra. Isso não glorifica a Deus. O que glorifica a Deus são marcas de verdade pelas perseguições e aflições dessa vida. Quantos entendem esta palavra? Levante a mão para poder adorar a Deus. Eu disse a ele: quer marcas que glorifiquem o nome de Jesus? Viva um evangelho de verdade. Porque vivendo um evangelho de verdade, você vai passar por perseguições. E as marcas que ficarão no seu corpo pelas perseguições, essas marcas aí glorificam a Deus. E não esse monte de tatuagem que você está querendo fazer. Se está relacionado à forma mundana, se está relacionado à forma que Satanás quer colocar sobre a igreja. Teve outro que diz assim para mim: aonde eu sirvo a Jesus, não nos é permitido usar barba, tranquilamente. Estamos todos em paz com isso. Mas teve alguém que disse assim para mim: eu vou usar porque a Bíblia diz que Arão usava também. Está lá o versículo dizendo: olha, desce como óleo, óleo desce na barba de Arão. Eu disse: qual é o texto, qual é o salmo, qual é o versículo? Não sabe nada. Só disse que o óleo descia sobre a barba de Arão. Eu disse para ele bem assim: ô bonitão, mas você quer copiar só a barba do Arão? Você não quer copiar os altos padrões de santidade que ele tinha que prestar diante de Deus? Só te chama a atenção a barba do Arão? Mas a vida santa, a vida íntegra, a vida dedicada a Deus, isso você não quer copiar? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quantos ainda estão comigo aqui nesta mensagem? Levante a mão para poder adorar a Deus. Digo a verdade sem medo: copiar só a barba do Arão é para os fracos. Copiar a vida de santidade, copiar a vida de integridade relacionada a Deus é para os fortes. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. A nossa preocupação, senhoras e senhores, com os nossos jovens, não deve ser apenas formar deles cantores, não deve ser apenas formar deles pregadores, porque muito a gente ouve isso dentro da igreja. E aí existem alguns lugares que a vida de todo mundo está relacionada em dizer bem assim: ó, vem que é para você ser um pregador, para você ser um cantor, para você ser um pastor, para você ser uma dirigente do ciclo de oração, para você ser alguma coisa na igreja. Mas a nossa preocupação está relacionada só a isso. E a gente não pode resumir a vida deles apenas em formá-los para ser cantores e pregadores e missionários. Nós devemos nos preocupar em formá-los bons pais, boas mães do dia de amanhã. Porque o ministério não começa aqui, o ministério começa em casa. Você nunca vai conseguir formar um bom pastor sem antes formar um bom pai. Você nunca vai conseguir formar um bom pregador sem antes formar um bom filho.
Primeiro começa lá de casa. Primeiro ensinemos a ser filhos, a ser obedientes, a ser pai, a ser mãe, a ser responsável, a levantar de manhã e arrumar a cama, a levantar de manhã e lavar a louça, a levantar de manhã e auxiliar a mãe e ao pai ir para a escola, para depois ensinarmos a respeito dos talentos, porque muitos estão enamorados com o ministério. Eles não querem pregação, eles querem fama. Eles não querem falar de Jesus, eles querem falar do seu próprio nome. Essa geração está apaixonada pelo laurel, pelo aplauso, pelas câmeras. Querido, o ministério é aflições, o ministério é lágrimas, o ministério são dores, o ministério está coroado de aflições. Às vezes você vê um pregador, um pastor chegar aqui, se sentar, como muitas das vezes eu cheguei, e depois que eu levantei para ir embora, eu vi algumas pessoas levantar, sentar na cadeira que eu sento, tirar foto, fazer selfie, porque eles almejam, mas eles não sabem o peso, as preocupações, as dores, eles não sabem o peso eterno, porque naquele grande dia, nós daremos conta deste rebanho de cada alma. Ministério não é para meninos, ministério é para homens transformados, regenerados pelo Espírito de Deus. Eu poderia aqui pegar uma das minhas melhores mensagens e vir aqui com a conversinha fiada e dizer bem assim, ó, chegou aqui, Jesus mudou a mensagem e eu quero trazer essa mensagem para poder impressionar, fazer agenda. Não, como todo bom assembleiano, eu preciso ser fiel ao tema que Deus deu aos nossos irmãos, porque é isso que Ele quer falar com esta igreja. Eu conheço gente que é anjo no púlpito e é demônio no meio do povo. Chega aqui e apresenta uma oratória. Irmão, fala bonito, canta bonito, aquele negócio tremendo que a gente fica maravilhado. Mas não tem vida com Deus. Não tem vida de oração. Reclama quando o culto demora para acabar. Ô irmão, você gasta 4 horas, 5, 6 horas maratonando uma série na Netflix e não aguenta um culto de 2 horas, você precisa nascer de novo. É o culto de Caim e o culto de Abel. Glória seja dada ao nome de Jesus. A Bíblia diz que Abel oferecia da primícia das suas ovelhas. Ele chegava no culto e ia oferecer diante de Deus. Caim, melhor assim dizendo, ele era diferente. Ele oferecia legumes, a primícia das suas hortas. Quem aqui cozinha sabe muito bem que quem vai oferecer ou quem vai fazer legumes é rápido demais. Quem faz uma costela tem que esperar a costela primeiro cozinhar, aí depois você joga ali a mandioca ou joga a batata no final, porque a gente sabe que é rápido. É o culto de Caim. O culto de Caim é aquele culto relâmpago, aquele culto que eu piso na igreja, prega logo, pastor, ora logo, canta logo que eu preciso ir embora. É aquele culto onde a pessoa oferece só da primícia dos legumes. O culto de Abel é diferente. O culto de Abel é demorado demais. Por quê? Porque para poder assar até virar cinza um cordeiro demora de 5 a 7 horas no fogo, e Abel na presença de Deus. Eu faço parte dessa geração de Abel que ama estar na presença de Deus, que gosta de chegar no culto com um cordeiro, ver o fogo aceso, ver a presença de Deus inundando as nossas vidas. Eu não faço parte dessa geração de Caim que quer chegar na igreja e ir embora logo, que não aguenta ficar até a bênção apostólica, que dá formigamento querendo voltar para casa para poder ficar com a cara no celular. Eu faço parte da geração de Abel, mas tem um problema, senhores. A geração de Caim está querendo matar a geração de Abel. A geração de Caim está querendo matar a geração de Abel. Estão querendo acabar com o nosso desejo, com o nosso amor
amor por estar na presença de Deus. Oh, querido, eu sei que é eficaz no pensamento de evangelismo, mas eu não troco um culto presencial por um culto online. Eu prefiro estar na presença, junto com Deus, junto com os meus irmãos. Mas existe já uma geração que descartou o culto presencial. Eu ouvi de uma pastora que ela estava dizendo a respeito disso, e ela disse: assistir um jogo de futebol não te faz ser um jogador, assistir um filme de Hollywood não te faz um ator, assistir uma novela não te faz uma atriz, portanto assistir o culto online também não te faz adorador. Foi Paulo que disse que nós devemos apresentar os nossos corpos vivos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O culto a Deus é presencial. Aonde você está aqui nesta noite, meu filho? Você está lá ou você está aqui? Se você está aqui, dá um pulo dessa cadeira, solte um grito de glória para adorar a Deus aqui neste lugar. Eu vou lhe dar alguns segundos para poder adorar a Deus. Só quem está presente aqui. Só quem está presente, levante a mão para poder adorar. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. Eu estou presente e vou adorar. Eu estou presente e vou adorar. Levante a mão e adore ao nome de Jesus, o nome do Cordeiro. Porque Ele... Eu quero que você saia daqui não querendo ser o próximo pregador do Brasil. Eu quero que você saia daqui querendo ser um bom pai. Ser uma boa esposa. Ser um homem de verdade dentro de casa. Assumir o filho. Assumir a esposa. Glória ao nome de Jesus. Eu conheci a minha esposa, eu tinha 16 anos de idade. Ela tinha 15. E graças a Deus até hoje eu estou com ela. Tenho 38 anos de idade. E estou com a mesma pessoa desde os 16. Me casei com ela, tive 2 filhos com ela, assumi ela, os pais disseram que ia passar fome, aquele negócio todo, e tudo aquilo serviu de combustível para que eu fosse cabra macho, para poder assumir a minha responsabilidade. Primeiro eu aprendi a ter responsabilidade em casa, para depois ser aprovado como pastor e pregador do Evangelho. Às vezes a molecada não está conseguindo resolver a parada em casa. E fica pegando no pé do pastor porque quer uma congregação. Quer um departamento. Irmão, você não aprendeu nem a obedecer sua mãe. Você não aprendeu a obedecer nem o seu pai. Como é que você quer ser pastor de uma congregação? Me desculpe a expressão aqui baixa, mas quando o couro comer nas suas costas, você vem com a chave aqui no outro dia para entregar. Eu quero ver administrar uma crise em casa e uma crise na igreja. E você lá cheio do Espírito Santo. Não é todo dia que vai ter 50 para poder te ouvir. Vai ter dia que só vai vir 3. E você vai ter que abrir a Bíblia, ser cabra macho, cheio da presença de Deus e pregar para aquelas 3, sabendo que o pastor dos pastores está ali também. E ainda assistir uma outra geração dizendo, não vai aguentar. Vai sucumbir. Ô, irmão. Assumi a primeira congregação com 29 anos de idade. Um filho recém-nascido, um pequenininho de 10 anos, e uma multidão de gente bem assim, não vai aguentar não. Isso aí é menininho do pastor. Só porque prega, só por causa disso não vai aguentar. E eu ouvindo tudo aquilo, eu disse, ô irmão, o sangue pode dar no meio da canela, mas eu não entrego esse negócio aqui.
Me abracei junto com a companheira, assumimos um trabalho com 12 pessoas, numa congregação que cabia 300, com 12 pessoas, e fizemos uma obra para a glória do nome de Jesus. A nossa atitude em relação aos nossos jovens precisa estar relacionado com a atitude de rispa. Alguém está me entendendo? Diga amém. A Bíblia diz que os filhos já estavam mortos, mas olha a atitude dessa mulher. Jogou um saco de silício em cima de uma penha, se deitou e ficou à espreita dos filhos mortos, para que nenhuma ave viesse acabar com a carne dos seus filhos, e nem os animais do campo viessem dilacerar eles. O que é isso, pastor? Existem pais que têm filhos desviados, mas não é porque os filhos estão desviados, mortos, que nós vamos entregar eles às aves de rapina. Ter um filho morto dentro de casa, um filho desviado dentro de casa, não é permissão para Satanás entrar lá e fazer o que quiser. Eles podem estar mortos dentro de casa, mas tem uma rispa viva, acordada. Se vir aqui, vai sair daqui correndo. Por quê? Porque tem uma geração que está morta, mas tem uma outra geração que está viva. E aonde tem gente viva, Satanás não entra para bagunçar. Aonde tem uma geração viva, Satanás não entra para fazer arruaça. Quantos estão comigo aqui nesta palavra? Solte um grito de glória para adorar a Deus. É como Paulo que está discursando, e a Bíblia diz que o discurso dele se alongou sobremaneira, e o menino que estava na janela despencou da janela. A atitude de Paulo é maravilhosa, senhores. Alguém está me entendendo? Diga amém. Porque Paulo para o discurso, para a cerimônia, para poder ir lá orar pelo jovem. Ora pelo jovem, o jovem volta à vida e ele volta para o culto, junto com o jovem. Irmão, a cerimônia nunca estará acima de uma vida. Quem ensinou isso foi Jesus. Foi Jesus que disse a parábola do moço, do bom samaritano, o rapaz que caiu no chão, foi arrebentado, veio o sacerdote, não parou, passou de largo, veio também o levita, passou de largo. Todos eles estavam amparados pela lei, porque eles não podiam tocar em corpo morto, nem podiam tocar em sangue. Mas veio um bom samaritano que não está relacionado à lei e levantou aquele moço de lá. Mas o que Jesus está querendo dizer é que a cerimônia, o cerimonialismo nunca estará acima de uma vida. A vida sempre estará acima de qualquer cerimonialismo. A gente não pode ser religioso ao extremo de jogar alguém no inferno. É como esse moço que está lá em cima. Ele está com a cara na janela, mas pelo menos está aqui. Ele está com a cara, está mal posicionado, mas está no nosso meio. Está no meio do culto de ceia, está ouvindo. Eu mesmo disse para o meu filho, quando ele disse: pai, eu não estou aguentando, estou querendo parar, estou desanimado. Eu disse: meu filho, cambaleia aqui no nosso meio. Porque se você cair aqui no nosso meio, a gente te levanta. Nem que o papai tenha que te levar arrastado, mas você vai. Não deixa para cair lá, porque se cair aqui, a gente tem responsabilidade de colocar a mão, de orar, de assumir a guerra junto com a família. Para o cerimonialismo, vai atrás, pega na mão dele, expulsa o demônio se for possível, traz de volta para casa. Mas o cerimonialismo, a religiosidade nunca vai ser maior do que uma vida. A vida está acima de qualquer cerimônia. Glória seja dada ao nome de Jesus. Foi Paulo quem parou o discurso. Foi Paulo quem parou todo o cerimonial. Diz: para tudo, para a reunião, para as músicas, para tudo agora. Caiu alguém de cima da janela. Vamos lá e vamos orar por esse menino. Orou pelo menino, a vida estava nele, voltou para o culto, e o menino voltou para o culto também. Porque avivamento é isso, avivamento te põe dentro do culto. Avivamento que só traz você domingo à noite não é avivamento. Avivamento que só traz você em dia de festa não é avivamento.
avivamento. Avivamento de verdade te coloca no culto, na presença, na oração na segunda-feira, no culto de ensinamento, na escola bíblica dominical. Produz sede, produz vontade, desejo de estar na presença de Deus. Quantos aqui estão desejosos pela presença? Levante a mão e solte o grito de glória para adorar a Deus. Com a permissão do pastor, eu peço que a igreja ponha-se de pé. Eu quero orar pela sua vida neste momento. Segura na mão desse jovem, desta mulher, desse irmão que está do seu lado. Pega na mão dele bem forte. Nós vamos orar a Deus por um genuíno avivamento que nos faça sentar no nosso coração, não nos deleitarmos com os manjares deste mundo. Querido Deus, em nome de Jesus, ó Deus dos exércitos, a sua mensagem e a sua palavra foi ministrada aos nossos corações. No nome de Jesus Cristo Nazareno, vem trazendo vida, vem trazendo ânimo, vem trazendo força, vem trazendo genuíno avivamento sobre essas vidas, sobre esses jovens, sobre esses obreiros, sobre a nossa vida nesta noite, para que nós recebamos uma descarga de glória vinda do alto, para que nós possamos renunciar às paixões e o pecado que tão de perto nos rodeia. Que Satanás saia daqui nesta noite decepcionado, que Satanás saia daqui nesta noite desanimado por não encontrar lugares em corações, em vidas, para poder possuí-los e fazê-los instrumentos do inferno, mas que o teu Santo Espírito ache vida em nosso coração, ache vida em nossa alma, ache vida, ache lugar dentro de nós, para que nós possamos servi-lo em espírito e em verdade, para que sejamos avivados nesta geração, para que sejamos avivados nesses últimos dias, para que em nome de Jesus, até o soar da última trombeta, a nossa casa seja possuída pela sua glória, seja possuída pela sua graça. Vai movendo os corações nesta noite, vai movendo os corações nesta hora, vai movendo os corações neste dia. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, a tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela tinha me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela tinha me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. Tem alguém aqui nesta noite que ouviu esta palavra e quer entregar a sua vida a Jesus? Levante uma das mãos, eu quero orar pela sua vida. Alguém que ouviu esta palavra e quer se reconciliar com Jesus, este é o momento. Venha se reconciliar com Jesus. Não temos então? Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. AD Perus Jardim Rincão, desde 1969, abençoando a região.